Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje são as manifestações e a mobilização do dia 11 de julho. Para tratar desse tema, contamos em nossos estúdios com a presença de Regina Cruz, presidente da CUT Paraná, e também de João Soares, presidente do Sindicato dos Vigilantes. João, Regina, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o dia 11, sobre as coisas que antecederam, né, a preparação dessa manifestação que está programada agora para essa semana. Regina, você podia começar explicando para a gente, primeiro, como que surgiu essa iniciativa do dia 11 e o que está previsto para essa mobilização? Sim, surgiu a partir do momento que nós, os trabalhadores, as centrais sindicais se reuniram, a CUT e as demais centrais, e a gente viu que a nossa pauta da classe trabalhadora, infelizmente na Câmara Federal, ela não vai para frente. Isso não depende da Presidência da República, mas a nossa pauta está parada lá. E dentro dessa pauta tem várias reivindicações nossas e que a gente resolveu a nível nacional fazer uma paralisação no Brasil no dia 11 de junho e aqui no estado do Paraná também, no dia 11 agora de julho, aqui no estado, para a gente fazer fazer as nossas reivindicações a nível nacional e a nível estadual aqui. Beleza. Antes da gente entrar especificamente na questão das pautas que os trabalhadores estão levando para a rua, na sua opinião, qual é a importância nesse momento de ter as centrais sindicais unidas puxando esse ato? A gente acha importante porque as centrais, devido ao movimento que teve aqui, que o Brasil, todo mundo fala que acordou, mas o movimento sindical nunca dormiu, né? Então, a gente sempre esteve na rua com as nossas bandeiras. Então, agora a gente definiu que vai fazer isso aqui no estado do Paraná e no Brasil. A importância nossa de nós ir para a rua e também colocar para a classe trabalhadora os problemas que a gente tem, que é o gargalo passa na Câmara Federal e a gente não consegue passar. Então, por isso que a gente está indo para a rua e colocando as nossas pautas e as nossas bandeiras, e também é uma forma de falar para a classe trabalhadora do Brasil hoje do que está parado lá, e a gente precisa avançar nesses setores que são os setores da classe trabalhadora, as nossas pautas. Bacana. João, você poderia falar para a gente um pouquinho de quais são essas pautas, as pautas nacionais, as pautas locais, em especial, né, para vocês, vigilantes, os trabalhadores da iniciativa privada? O que está pegando? Olha, para nós o grande problema hoje é o PL 4330. É um projeto de lei desde 2004 que está no Congresso Nacional e ele é danoso aos trabalhadores terceirizados. Então, a nossa principal luta hoje, uma das principais lutas nossa hoje é contra esse projeto, que você pode terceirizar tudo. Você terceiriza tudo e ele precariza, né, ainda mais os trabalhadores terceirizados. E a Central Única dos Trabalhadores, o movimento sindical, principalmente dos trabalhadores terceirizados, eles querem a igualdade. Eles querem que o trabalhador terceirizado tenha o mesmo direito daquele trabalhador da atividade fim. Ou seja, um vigilante hoje, em determinados postos de serviço, e aí eu cito o Banco do Brasil, ele não pode fazer suas refeições no mesmo local que os funcionários do Banco do Brasil faz. Então, muitas vezes ele tem que fazer as suas refeições em cima de um banheiro, sentado em cima de um vaso sanitário, o que é totalmente ilegal, não tem higiene, não tem nada, precisa se alimentar dentro de um banheiro, né? Então nós queremos que esse trabalhador tenha o mesmo direito que o funcionário do banco tenha, né? Que o funcionário da Petrobras, por exemplo, que vem em micro-ônibus com ar-condicionado, com conforto, e o trabalhador terceirizado não, ele vem em cima de caçamba, de pau de arara, como se fala lá no Nordeste, né? Então nós queremos que ele tenha o mesmo direito, que os direitos sejam igual. O trabalhador bancário hoje tem um vale alimentação de R$20. Por que o trabalhador terceirizado tem de R$8, R$9, R$10? Por quê? Né? Digamos, um exemplo, que é muito mais o vale alimentação. Eu acho que é importante até para que as pessoas que estão nos assistindo
possam perceber exatamente, né, o perigo desse projeto de lei. Se você pudesse dizer para a gente, né, com esses exemplos, como é que está a situação hoje dos trabalhadores terceirizados, que a gente sabe que já é uma situação precarizada de trabalho, e como que esse projeto de lei 4330 piora isso ainda, né, ainda mais. Olha, a precarização hoje ela é uma coisa terrível hoje, né? E esse projeto de lei, ele possibilita você, além de terceirizar tudo, você ser PJ, você mesmo pode se terceirizar o seu serviço, entendeu? Você pode terceirizar tudo, inclusive você pode montar uma empresa no seu nome mesmo e você terceirizar. Então, ele é danoso, é um projeto de lei que, se aprovado, vai trazer uma série de dificuldades para a classe trabalhadora. Os trabalhadores vão ser praticamente escravizados, né? Porque a terceirização hoje no Brasil, ela é uma realidade. Hoje não tem como, né, você fugir da terceirização. Mas nós queremos que tenha um projeto de lei que garanta a igualdade, que garanta direitos aos trabalhadores, não que tire direito, né? A terceirização já é ruim. A terceirização hoje é ruim, porque os trabalhadores ganham mal, são mal pagos, né? São explorados, né? Não têm os mesmos direitos. E um projeto de lei que poderia trazer benefícios para os trabalhadores, não foi apresentado na Câmara dos Deputados. E sim esse projeto do Sandro Mabel, né, que foi quem apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados, que tira direitos. Sim. E isso nós não podemos permitir. A Central Única dos Trabalhadores, as centrais sindicais, o movimento sindical organizado, inclusive vai estar em Brasília agora no dia 10, que vai ter a votação na CCJ, né, desse projeto de lei. Nós vamos estar lá com a CUT e todas as centrais sindicais, o movimento sindical organizado, para tentar impedir a votação desse projeto. Eu ia tocar nessa questão, Regina, como é que a CUT tem visto essa questão da tramitação desse projeto, como é que está também essa mobilização nacional, né, como o João falou agora, com caravana para Brasília, com pressão, como é que a CUT está puxando essa luta contra esse projeto? Então, essa luta, a CUT, quando foi apresentado esse projeto, a CUT já tem um GT desde 2004 dentro da CUT Nacional, que a gente discute a terceirização lá, o GT de terceirização. Então, a gente já vem acompanhando esse projeto há muito tempo e avisando não só os setores terceirizados, mas como outros setores, porque isso vai pegar o setor público e o setor privado. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, um exemplo claríssimo, um governo de direita que tem aqui, o governador Beto Richa, ele pode terceirizar todos os professores do ensino público estadual. Pode ser uma empresa terceirizada. Então, eles podem anoitecer servidores públicos e amanhecer terceirizados. Isso também, não só no governo estadual, no governo municipal, na Prefeitura de Curitiba e nas prefeituras do interior. Então, essas empresas terceirizadas ganham muito dinheiro porque elas recebem do tomador, mas não repassam os direitos para os trabalhadores, pagam o salário, mas deixam de pagar FGTS, INSS, e daí esses trabalhadores terceirizados sofrem muito com isso, né? Então, a precarização no mundo do trabalho para a Central Única dos Trabalhadores vai atingir, se esse projeto passar da forma que ele está, no Brasil vai ter uma grande precarização no mundo do trabalho, né? Correto. João, só antes da gente ir para o intervalo, eu acho que tem uma questão ainda para a gente tocar sobre esse assunto, que é assim, nós vemos hoje que a jurisprudência, em geral, tem colocado as empresas contratantes como responsáveis por esses trabalhadores, né, em caso de falência das terceirizadas e uma série, ainda garante-se na justiça, né, aos trancos e barrancos, alguns direitos, né, a esses trabalhadores terceirizados. Com esse projeto, as empresas contratantes vão se desresponsabilizar completamente desses trabalhadores? Na verdade, já estão, né? Já existe, já tem, se não me foge a memória, uma súmula do Supremo Tribunal Federal e também do TST, que desvincula a responsabilidade subsidiária das empresas contratantes, né, dos serviços terceirizados. E isso é ruim, ele precariza ainda mais, né? Se esse projeto for aprovado, a situação vai ficar pior ainda, ele vai piorar ainda.
O que poderia acontecer, já existe uma resolução aí do Conselho Nacional de Justiça que diz o seguinte: a retenção de valores para pagamento de possíveis rescisões de contrato, verbas trabalhistas de trabalhadores terceirizados no caso de falência ou de dissolvência de uma determinada empresa. Então, haveria retenção de 13º salário, de férias, de aviso prévio, de fundo de garantia, e isso garantiria o direito do trabalhador no caso do fechamento ou dissolvência de uma determinada empresa. Nós defendemos isso. Inclusive aqui no Paraná, nós já fizemos um projeto de lei baseado naquele que tem em Brasília, que já é lei em Brasília, o governador já sancionou, e lá esses valores já estão sendo retidos para poder pagar verbas trabalhistas para os trabalhadores. Nós fizemos o mesmo projeto com base naquele de Brasília, entregamos a um deputado estadual aqui, estamos aguardando ele apresentar esse projeto na Assembleia Legislativa, porque se esse projeto for aprovado aqui no Paraná, vai garantir direitos dos trabalhadores terceirizados. Correto. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e a gente já retorna falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Voltamos já. Ei, Coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, Coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Bom, João, só para a gente fechar essa questão do PL 4330, quais seriam as categorias mais atingidas? Como é que isso atingiria os trabalhadores se a gente não conseguir de fato barrar isso lá na Câmara? Olha, hoje as categorias mais atingidas seria o setor de vigilância, né? Hoje aproximadamente 1 milhão de trabalhadores seriam atingidos. A SEI Conservação também, né, um número muito grande de trabalhadores nesse ramo de atividade, e uma série de outras categorias também. Mas o que mais preocupa é isso que a Regina acabou de falar. Como você pode terceirizar tudo, o serviço público pode amanhecer hoje o professor que é funcionário público, amanhã ele já não pode não ser mais, ele pode ser um trabalhador terceirizado. Assim como bancários também e outras categorias também pode ser atingida por esse projeto danoso aí, caso ele seja aprovado. Correto. Bom, Regina, além dessa pauta, a gente tem outras pautas aí, tanto no plano nacional quanto aqui no estado. Você poderia dizer para a gente quais são essas pautas? Sim, eu acho que o fim do fator previdenciário é uma pauta nossa de muitos anos dentro da CUT, que é importante para a classe trabalhadora. A redução da jornada de trabalho, que é uma pauta, uma grande pauta de luta nossa aí, que a gente está aí há 30 anos na CUT, a CUT está fazendo 30 anos esse ano, e é uma pauta desde o início da central, que é a diminuição da jornada de trabalho no Brasil, né? Então, de 44 horas para 40 horas semanais para os trabalhadores, né? Que isso a gente acha que vai melhorar
um pouco a carga horária no Brasil, ainda aqui na América Latina, é uma das maiores, né? Então, é uma pauta que a gente está lutando muito, né? O fim do fator previdenciário, a questão da aposentadoria também, né? Os reajustes na aposentadoria. E aqui no Paraná tem a pauta das centrais aqui, da CUT, das demais também, é a questão da redução da tarifa do pedágio. A gente quer aqui também que seja diminuído essa tarifa. E também a regulamentação da profissão do motorista, que para nós é importante aqui no estado, e o reajuste do piso mínimo regional, que para nós é importante a gente sempre ter esse reajuste anual, que é importante para todos os trabalhadores que não são organizados em categorias, né? Então esse piso, ele é um piso que ajuda várias categorias que são inorganizadas, então sempre o reajuste do piso mínimo regional. E aqui também é uma pauta sobre o Tribunal de Contas, né? Que nós da classe trabalhadora queremos que o Tribunal de Contas, a eleição lá não sejam de deputados, sejam de pessoas nossas, oriundas da classe trabalhadora, e que a gente possa entrar lá para votar. A gente não quer que deputado vote em deputado lá, né? E para nós é importante isso, que tenha mais transparências no Tribunal de Contas aqui no estado. E pegando um gancho nessa fala, João, você acredita que nessa questão do Tribunal, né, de Contas especificamente, que é a nossa realidade mais próxima aqui, é possível com essa nossa mobilização mudar esse panorama, interferir diretamente nesse modelo de escolha que é atualmente adotado? É possível, eu acho que com mobilização você consegue mudar tudo, né? A partir do momento que a classe trabalhadora, que a sociedade organizada se mobiliza contra uma determinada situação, é óbvio que ela vai conseguir. Isso aqui no Tribunal de Contas no Paraná é uma vergonha, que a partir do momento que você pega deputados, né, que já têm um mandato legislativo, e deputados com problemas, inclusive, né, sendo aí investigados pelo Ministério Público, aí se candidatam para ser conselheiros do Tribunal de Contas, é um absurdo, é inadmissível esse tipo de coisa. Eu acho que o movimento sindical tem que se organizar, a sociedade tem que se organizar para combater esse tipo de irregularidade, porque para nós é uma irregularidade isso, você colocar um deputado, e desde que eles mesmos vão votar neles para ir lá para o Tribunal de Contas, é um absurdo. Regina, a gente tem visto em algumas mobilizações de rua, inclusive, a população exigindo do governo questões como mais saúde, mais educação, mas às vezes até dessa forma bem genérica, né? Nós queremos mais, nós queremos melhor. Qual é a proposta que os trabalhadores estão colocando aí? Qual é a nossa pauta com relação a esses dois temas? Eu acho que a nossa pauta nesse governo, a partir de 2002, no governo Lula e no governo da Dilma, a gente cuidou muito dos trabalhadores da porta para dentro. Então foi subsídio para comprarem geladeira, foi subsídios para comprarem a sua televisão, a casa própria, Minha Casa Minha Vida, o seu próprio carro. Hoje tem trabalhadores na década de 80 que iriam trabalhar de bicicleta, hoje a maioria vai trabalhar de carro. Então, mais ainda é um gargalo que existe no Brasil a questão da saúde pública de qualidade, de segurança pública no Brasil e da educação, né? Então, a gente defende aí, né, 10% do PIB para a educação, para a saúde também pública. Então, que realmente esses recursos do governo federal para os governos estaduais e municipais realmente sejam aplicados nesse setor, né? Coisa que a gente não vê hoje em dia. Mas que realmente a classe trabalhadora tenha saúde, segurança e educação realmente para o Brasil, né? Eles saíram aí de 2002 para cá, quase 40 milhões saíram da classe de extrema pobreza e foram para a classe C, que é a nossa classe, a classe trabalhadora, mas ainda esse gargalo a gente cuidou muito dos trabalhadores para dentro de casa, né? Então realmente é um gargalo no Brasil, é um problema no Brasil e não é de 2002 para cá, é um problema que agora esse pessoal e a CUT respeita muito, vieram para a rua para reivindicar mais saúde pública, educação e segurança, mas também tem as nossas pautas da classe trabalhadora que esse grande público não viu, né? Claro. Então, para nós, quem trouxe esse público foi a grande mídia que chamou, e agora
já recuou, né? E também para nós é importante a reforma política, né, no Brasil. A reforma política do jeito que a classe trabalhadora quer. Porque hoje na Câmara Federal tem muito empresário ruralista, mas representantes realmente do povo da classe trabalhadora é pouco. E a CUT também ela defende, né, o plebiscito para que realmente a gente tenha um plebiscito no Brasil para discutir a reforma política aqui. Quer dizer, sem investimento não tem como melhorar a saúde e a educação no nosso país. Exatamente. Né? Precisa investir. João, ainda também pegando um gancho nessas mobilizações que a gente tem visto, uma das pautas que vem aparecendo, né, que ganhou bastante destaque, foi a questão do nosso sistema de transporte coletivo. Né, um transporte que deveria ser público, né, como o nome diz na sua essência, porém que nós vimos aí, inclusive agora com esses estudos que estão sendo feitos aqui em Curitiba, por exemplo, a margem de lucro dos empresários, né, o quanto as empresas ganham e vão continuar ganhando, né, com redução ou não da tarifa. E temos isso propostas alternativas também, né, falando inclusive na possibilidade de a gente chegar aí numa tarifa zero ou criar um sistema que seja público de fato, que tire isso da mão dos empresários. E como é que você vê a importância dessa pauta hoje e da qualidade de ter um sistema público de transporte para os trabalhadores de maneira geral? Olha, eu vejo isso como o ponto ideal. A mobilidade urbana, hoje, para a gente que viaja para diversos lugares do Brasil, é uma das coisas que a gente sente, a falta ao transporte coletivo. Péssima qualidade, falta de ônibus, empresas faturando um monte, né? E os trabalhadores, que é quem precisa hoje, né, os trabalhadores, estudantes, precisam da utilização dos ônibus, eles não têm. Então tem que haver realmente uma mudança em relação a isso, no sentido de baratear as passagens de ônibus. E, inclusive, nós somos defensores de que do passe livre para o estudante. Tem que ter o passe livre para o estudante, mas também tem que garantir condições do trabalhador ir ao seu local de trabalho com segurança, com tranquilidade, né, com os ônibus mais equipados, porque hoje você entra dentro de um ônibus, você muitas vezes é assaltado dentro do ônibus, porque não tem segurança também. As pessoas não têm segurança para andar de ônibus, né? Então, tem que haver uma mudança muito grande. Em relação à questão das reformas, eu acredito, até entrando no que a Regina colocou aqui, que além da reforma política, tem que haver a reforma da Previdência também. Porque se não houver uma reforma da Previdência, a saúde no Brasil vai continuar cada vez mais doente. Então, tem que haver reforma da Previdência. Além dessa, acho que também vale a pena destacar, né, Regina, a questão da reforma agrária, a qual a CUT também sempre defendeu, sempre teve muito forte essa questão da integração, né, do campo com a cidade. A gente tem toda a nossa base aí no interior do estado, da agricultura familiar. Acho que é uma pauta importante para a gente destacar também, né? Sim, é uma pauta super importante, né, porque tem os nossos trabalhadores do meio rural, os trabalhadores da FETRAF, e também de 2002 para cá, esses trabalhadores do meio rural, eles tiveram os assentamentos do MST, muita gente virou agricultor familiar, né? Então tem toda essa pauta nossa da agricultura familiar, de soberania alimentar no Brasil, a questão da preservação da água. Então isso para nós é muito importante também, ter essa luta da reforma agrária, porque infelizmente ainda no estado do Paraná e no Brasil, as grandes fazendas ainda estão na mão de poucos, né? Então as pessoas que realmente querem implantar ainda não têm a sua terra aqui no estado e no Brasil todo, né? Então a reforma agrária também é uma das pautas nossas importantes nesse debate do dia 11. Correto. E agora, né, a gente está já se aproximando do final do nosso programa, eu queria que você dissesse para a gente especificamente o que está planejado já para o dia 11, né, fazer o convite também, né, para os trabalhadores que estão nos assistindo, o que vai acontecer agora no dia 11 de julho. Então, no dia 11 a gente fez aí com as centrais sindicais e principalmente os sindicatos da CUT, nós vamos fazer várias paralisações, né, bancários vai
paralisar, petroleiros vai fazer uma paralisação. Cada categoria nossa, não só em Curitiba, mas no interior, na região de Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Umuarama, Campo Mourão, na região de Francisco Beltrão. Então está todo mundo organizado para fazer as suas paralisações, né? Na parte da manhã e na parte da tarde, o ato em conjunto com as centrais sindicais, principalmente em Curitiba, aqui na Praça Rio Barbosa, concentração a partir das 16 horas. E a gente quer que realmente a classe trabalhadora vá lá para a rua, vá lá contribuir com a gente falar das nossas pautas e a importância dos trabalhadores estarem sabendo do papel da CUT e dos seus sindicatos que estão lutando pela melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Então eu convido todos os trabalhadores de Curitiba e região para aqui, mas também para o pessoal do interior e nas suas manifestações no interior também. Bacana. E os vigilantes estão se mobilizando também, João? Com certeza, os vigilantes são filiados à Central Única dos Trabalhadores e têm que participar dessa luta também. Bacana. Bom, deixar um espacinho, nós temos ainda um minutinho só para as considerações finais de vocês. Tem mais algum ponto para colocar? Eu agradeço aqui o espaço nosso da CUT, que a gente construiu, né, uma mídia alternativa para do que falar, do que o pessoal não diz aí, a gente fala aqui, mas de fato, né, a realidade que acontece no Brasil, dizer que para nós é muito importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras venham no dia 11, os sindicatos da CUT, para a gente fortalecer a classe trabalhadora aqui no estado do Paraná. Bacana. Então, João, Regina, agradeço imensamente a presença de vocês. Reforço a você, telespectador, a você, trabalhador que nos assiste, venha para a rua no dia 11 de julho, participe dos atos, participe das mobilizações, mobilize os seus companheiros, seus colegas de trabalho e vamos parar Curitiba, vamos parar o Paraná, vamos parar o Brasil pela pauta da classe trabalhadora. Assim nosso programa chega ao final e eu agradeço a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo programa.